Um está subindo, limpando. Polícia! No vídeo a seguir, dois seguranças noturnos patrulham um prédio antigo e abandonado em Denver, Colorado, que foi uma escola até os anos 1970 e depois se tornou uma residência para irmãs, chamado de Casa Seton. Depois, em 1982, foi transformado em um abrigo para pessoas em situação de rua, antes de fechar e ficar vazio, aguardando reformas. Durante a ronda noturna, os seguranças relataram algo assustador. O quê? Olá. Tem alguém aí? Parece meio assustador. Você sente uma sensação estranha aqui, tipo uma vibe esquisita. Enquanto ele se movia pelo lugar, entrou em uma pequena área aberta e uma figura que parecia uma mulher estava simplesmente parada ali, vestindo um vestido preto. O que torna isso mais estranho é que ela não parece projetar nenhuma sombra. E ao olhar de perto, sua pele parece cinza muito pálida e perturbadora. Segundos após a câmera registrar a figura, ela sumiu. Os guardas disseram depois que não viram ninguém com seus próprios olhos naquele momento. Ele acha que registrou uma alma perdida ligada à longa história da Casa Seton. Será que isso é possível? Segue relato enviado por Eric, segundo ele. Foi capturado por um policial que atendeu a uma ligação de uma pessoa desconhecida que acreditava que um invasor estava entrando na casa. Após revistar toda a casa, o policial relata ter visto alguém correndo em direção ao fundo da propriedade. Um está subindo as escadas. Tô liberando, polícia! Continuando. Polícia, deixa eu ver. Suas mãos, não se mova, fugindo em direção à escada dos fundos. Precisa de outra unidade aqui? Agora estou no corredor noroeste. A parte assustadora é que o policial aparentemente nunca percebeu a sombra passando pela mesa da cozinha na câmera. Ninguém foi encontrado dentro da casa, mas dá para ver claramente alguém andando rapidamente ao redor da mesa com um objeto branco na mão e depois desaparecendo em direção a outro cômodo. Então a pergunta permanece: o que exatamente aconteceu naquela casa naquela noite e quem ou o que é a estranha sombra? Será que isso pode ser um incidente paranormal ou existe outra explicação? Este vídeo foi enviado por um homem que trabalha como segurança noturno em um bar do bairro na cidade. Ele conta que, desde que começou a trabalhar no antigo bar, considerado assombrado pelos funcionários, sente que algo se apegou a ele. Certa noite, ele ouviu batidas altas vindas do andar principal de sua casa e pegou o celular. Ele começou a gravar para documentar o momento do início ao fim.
Ele acrescenta que não viu a sombra entrar em seu quarto, o que torna a gravação ainda mais assustadora. No vídeo, a sombra entrou rapidamente e, em seguida, sua cabeça apareceu por um segundo diante da câmera. É absolutamente assustador. Um vigia noturno de uma loja de varejo passou por um incidente perturbador durante seu último turno. Isso aconteceu na seção de brinquedos. Não, cara, é aquela boneca, meu. Olha, ela está se mexendo, cara, ela está se mexendo. No começo, parecia uma coincidência, um brinquedo ligando sozinho, talvez só um defeito, mas a preocupação aumentou quando, em outra noite, a seguinte cena aconteceu. Acabei de começar a gravar. Que por... Enfim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que parecia um acaso se transformou em longas noites inquietas que não faziam sentido algum. Alguns chamavam de acaso, enquanto outros achavam que uma presença desconhecida estava ativando os brinquedos para chamar a atenção dos guardas e avisá-lo de que estava sendo vigiado. O próximo vídeo vem de um vigia noturno de cemitério. Certa noite, durante sua ronda, ele gravou um vídeo para seu cunhado mostrando o crematório do local. Ele diz que o lugar fica realmente perturbador depois de escurecer, então queria explicar por que não gosta de verificar aquela área para quem não conhece. Um crematório é onde os mortos são cremados e reduzidos a cinzas. Essas cinzas são colocadas em urnas que as famílias guardam depois. Enquanto ele mantém a câmera gravando, é isso que acaba sendo registrado no vídeo. Elas desligam automaticamente em determinado horário. E vou te dizer, agora mesmo, eu vou te mostrar como fazer. Eu tenho um amigo que trabalha... que ele via e ouvia coisas vindo desses fornos quando eles estavam queimando a caixa. Então, quando estou andando por aqui, eles geralmente colocam as urnas para enviar para as famílias. Então, quando estou andando aqui à noite, passo bem ao lado dessas urnas que eles colocam nessas mesas aqui, e então eu desço, escapando. O ambiente já estava estranho e o que acontece em seguida piora ainda mais. Quando ele passa pelos fornos, algo estranho acontece e o microfone capta isso. Sabe, eu tenho um amigo que trabalha... Ainda não acabou, porque momentos depois, outra coisa acontece. A tampa da urna começa a se abrir sozinha, lentamente.
Ele sai correndo em pânico e depois para recuperar o fôlego. E vê que parece que alguém saiu de dentro. Sem nenhuma maneira de explicar nada disso. Ele bate o ponto na hora e conta ao chefe o que aconteceu. E fica claro que o segurança pretende manter distância daquela área. Pouco mais se sabe sobre aquela noite, ou porque a urna parecia ter ganhado vida. Agora vamos a um caso compartilhado por Maria, uma agente noturna que passou por eventos muito estranhos dentro de um hospital que estava há poucos dias de ser totalmente abandonado. Isso é apenas metade do que ela viveu dentro do prédio. Então eu entrei aqui e dei uma olhada, mas não cheguei a me inclinar totalmente. Eu só dei uma espiada assim e depois fechei a porta para limpar o banheiro. Entrei para limpar e vi alguém sentado aqui. Achei que queria usar o banheiro. Fechei a porta, olhei de novo e não tinha ninguém. Pensei, é melhor eu sair daqui. Maria teve momentos assim, vendo sombras estranhas desaparecerem em segundos pelos corredores. Mas isso não ficaria só na memória dela, porque uma noite, um colega de trabalho que estava de plantão filmou exatamente aquilo que eles temiam. Uma figura estranha apareceu no final do corredor. Alguém ou algo no final do corredor parecia se esconder. O que mais incomodava era que ninguém estava designado para aquela área e ninguém estava trabalhando naquela seção do hospital naquele momento. Na verdade, quando isso foi gravado, o hospital já havia sido completamente evacuado. Há mais um detalhe nesse vídeo que Maria compartilha. E fica ainda mais perturbador quando você ouve isso. Ouça a declaração dela. Sim, o hospital está totalmente abandonado agora. Todos os vídeos que postei foram gravados em uma noite em que precisei trabalhar. Este vídeo foi feito por uma estagiária, pois o hospital já estava abandonado, restando apenas a cozinha aberta. Mas a cozinha ficava no andar de cima, tudo no andar de baixo estava abandonado e realmente não havia ninguém onde supostamente você vê uma pessoa escorregar. Existe uma parede. Ao reduzir a velocidade, você vai perceber isso. Realmente parece que aquela silhueta atravessou a parede antes de chegar ao canto do corredor. Alguns dizem que pode ser energia residual de pacientes que passaram seus últimos segundos dentro dessas paredes ou até mesmo entidades conscientes que ainda não deixaram o lugar, marcado por dor, doença e perda. Essa gravação foi compartilhada por uma equipe de bombeiros brasileira que, no meio da noite, recebeu uma ligação desesperada de uma mulher com a voz trêmula. Ela pediu ajuda, dizendo que estava presa dentro do cemitério local. Os bombeiros saíram imediatamente e se depararam com algo perturbador. É uma noite fria e nublada de quinta-feira. O corpo de bombeiros foi chamado por uma mulher trancada dentro do cemitério. Estamos aqui, mas não achamos ninguém. Recebemos uma ligação de uma mulher dizendo que está trancada. Até agora ninguém foi encontrado. Espera, olha. Você está olhando aí? Não tem nada? Eles já passaram por todas as portas aqui e nada. Espera, tem uma pessoa. É uma mulher? Eles a veem? Há uma pessoa? Também pode ser apenas uma ilusão de ótica. Recebemos uma solicitação dizendo que alguém ficou preso lá dentro depois que os funcionários trancaram o cemitério. E não encontramos ninguém lá.
Os bombeiros não encontraram absolutamente ninguém. A parte mais perturbadora vem a seguir. O registro da ligação permaneceu no sistema. O rastreamento do sinal apontava para um local exato, o próprio cemitério. Isso levanta uma pergunta perturbadora. Quem ou o que poderia ter feito aquela ligação de um lugar onde não havia ninguém presente? Vale notar que esse não seria o primeiro relato de uma ligação fantasma. Vozes capturadas em gravadores, mensagens sem remetente e sinais de telefone rastreados até locais onde não há ninguém já foram relatados antes. Acho que esse vai continuar sendo um mistério. Agora, vamos ao caso de Red Anderson, um médico da Força Aérea dos Estados Unidos que diz que coisas muito estranhas começaram a acontecer em seu local de trabalho. Os momentos estranhos ficaram mais frequentes. Numa noite, Red se assustou ao gravar uma mensagem rápida para a esposa sobre como estava. Mas tem isso de qualquer forma. Eu só tive que checar o Semo rapidinho. Já estou indo para casa, mas isso seria loucura. Você viu isso? Atrás da moldura da porta, ao fundo, surgiu uma forma escura parecendo observá-lo. 2 olhos pequenos e brilhantes apareceram na escuridão e, em segundos, desapareceram de vista. Ao mesmo tempo, um som estranho pôde ser ouvido, como se alguém estivesse se movendo no mesmo cômodo. Meio doido. Ele não encontrou nenhum sinal de alguém ou de qualquer coisa na área. A parte mais perturbadora é que quando ele revisou o vídeo, a figura que você pode ver não parece nem um pouco humana. Parece outra coisa, algo sobrenatural, como costuma acontecer em casos assim. Pode não ser a primeira vez que essa presença apareceu e, mais provavelmente, é a primeira vez que Red percebeu. E ela já estava por perto há um tempo. Ela pode ter estado seguindo ele por dias, meses ou até anos. Ninguém nunca vai saber ao certo. Uma viatura policial gravou o seguinte vídeo. Isso aconteceu no Arizona, em uma estrada conhecida por muitos acidentes. Essa estrada se chama Lower Buckeye. No ano passado, alguém que passava por lá registrou algo estranho com uma câmera de painel. Uma policial dirigia por esse trecho sem saber que estava prestes a ver algo perturbador. Ela estava na rota, que as pessoas chamam de assombrada. De repente, a câmera do painel dela registrou isso. A câmera capta algo à beira da estrada. Passa rápido, mas se você diminuir a velocidade, dá para perceber uma forma curvada. É difícil de entender, mas muitos espectadores acham que aponta para algo sobrenatural, especialmente depois que a figura parece surgir do nada na frente do primeiro carro. Com tantas histórias noturnas ligadas a esse lugar, ela sente que o que quer que fosse não pode ser explicado. Se isso é verdade ou não, uma coisa parece clara. Quem ou o que apareceu assustou alguém de verdade. Então, quem ou o que foi visto tarde da noite, no meio do nada? O próximo vídeo acontece dentro de uma casa que está em reforma há muito tempo. As imagens foram gravadas por um supervisor de segurança que foi contratado recentemente para essa propriedade. Ele nunca pensou que esse trabalho o faria não querer mais ficar lá sozinho. Uma tarde, durante um plantão, ouviu barulhos estranhos vindos de dentro da casa. Mas uau, o que é isso? É disso que estou falando, vocês ouviram isso?
Eu não quero subir lá. Eu não quero. Ele diz. Ninguém mais estava na casa. O dono e a equipe habitual tinham saído para o fim de semana, o que não ajudou em nada a acalmar seus nervos. Se o lugar estava vazio, então o que estava fazendo aqueles barulhos? Talvez um invasor tenha entrado sem ser visto, porém. O que acontece em seguida deixa o vídeo ainda mais assustador e sugere que talvez não seja uma pessoa. Depois de ouvir o que parecia passos, ele vira a câmera em direção ao porão. Ele explica que alguns dias antes ele já tinha levado outro susto lá embaixo. Eu vi algo como um cotovelo. Eles atrapalham. Não tem mais ninguém aqui. Esta é a casa do meu cliente. Ah, droga, eu juro. Meu Deus. É disso que eu tô falando, bem aí. Isso está tremendo. Não tem mais ninguém na casa comigo, eu juro. Ouvi os passos dela aqui. Ah, está vindo daqui. Meu Deus do céu. Bem ali, isso aí é tudo. Eu posso falar, né? Veja este trabalho, faça isso aqui. Ainda está tremendo, nem consigo pegar isso. Mas... talvez alguns desses outros fossem assombrados. Cara, isso aqui está se movendo e isso aqui também está se movendo. Por que esse aqui não está se movendo? Eu já estou acostumado com isso, camarada. Sabe como é? Não me siga até em casa. Neste momento, a teoria da invasão muda para algo diferente. Mais de uma luz começa a balançar sozinha. Para piorar, enquanto a primeira luminária continua balançando, um barulho repentino vem do armário de exibição atrás dele. Toda essa situação o deixa muito abalado. Ele continua trabalhando lá por causa do contrato e, por enquanto, para seu alívio, nada mais aconteceu desde então. Ainda assim, permanece a dúvida: o que exatamente aconteceu dentro desta casa? Enquanto inspecionava um antigo hotel no Reino Unido, um segurança filmou algo realmente bizarro. Durante uma inspeção de rotina em um quarto que deveria estar vazio. As imagens mostram uma figura estranha apenas parada ali, de frente para a parede. Em poucos segundos, essa forma desaparece completamente da vista. O segurança que gravou isso está convencido de que presenciou algo sobrenatural. Dada a reputação do hotel de ser assombrado, talvez isso adicione mais um capítulo à história assustadora do prédio. Um segurança estava fazendo sua ronda habitual pelo cemitério numa noite quando algo chamou sua atenção. Movimento entre as lápides. Embora invasores não sejam incomuns, o que ele descobriu ao apontar sua lanterna para o movimento foi muito mais perturbador. As imagens mostram o momento em que o feixe de luz dele flagrou algo se abaixando atrás de uma lápide, mas não era um invasor comum. Seja lá o que estava espiando ele por trás daquela lápide, deixou o guarda experiente completamente abalado. Será que poderia ter sido alguém pregando uma peça no cemitério depois do expediente? Ou talvez, considerando o local, seria algo mais sobrenatural espreitando entre os túmulos? O guarda, habituado aos turnos noturnos solitários, nunca tinha vivenciado algo assim. E ele ainda não consegue explicar que tipo de presença o observava das sombras naquela noite. Um
homem começou a ouvir ruídos estranhos vindos da janela do seu quarto tarde da noite. Quando olhou para fora, ele avistou uma cena perturbadora emoldurada na janela do outro lado da rua que fez sua pele arrepiar. Parecia que seu vizinho estava literalmente lutando contra algo maligno dentro do quarto. O que você vê aqui no quarto? O que estava acontecendo lá? Toda a cena era profundamente perturbadora. Parecia que seu vizinho estava diante de uma presença muito alta e malévola que pairava sobre ele. Algo nisso parecia irreal e completamente fora de lugar, mesmo que tudo tenha ficado calmo. Alguns minutos depois, o homem chamou as autoridades sem qualquer hesitação. Quando os policiais chegaram, as luzes dentro da casa estavam completamente apagadas e as janelas escuras. Eles bateram várias vezes e ninguém respondeu lá de dentro. Nada mais se sabe sobre esse caso, mas aquela sombra era infernal e inesquecível. Alguns acham que parecia uma batalha contra o demoníaco bem ali naquele quarto. O que você está prestes a ver é um conjunto de gravações que uma mulher americana e seu marido fizeram dentro de um Airbnb que tem pouco mais de 260 anos. Você pode imaginar o tipo de histórias que podem ter acontecido atrás dessas paredes, mas tem mais. Esta casa abriga uma coleção de bonecas antigas, dezenas de rostos de porcelana com olhares fixos e enigmáticos, criando uma atmosfera carregada que é difícil de descrever. A mulher alugou o lugar por um mês e foi então que ela começou a perceber que eventos estranhos estavam acontecendo na casa. Pouco a pouco, os sinais foram se acumulando e todas as pistas pareciam apontar para um lugar: o sótão. Você percebeu? No final do vídeo, segundos antes do vídeo parar, uma das bonecas aparece na colcha da janela. Mesmo que momentos antes não houvesse nada lá, a pior parte veio na noite seguinte. Assista ao que vem a seguir, porque este é um passeio noturno por uma casa que, lembre-se, tem mais de 260 anos.
Aquele passeio foi mais do que arrepiante, e temo que isso não foi tudo. Com o tempo, enquanto se adaptavam aos quartos e espaços, algo parecia aprender a rotina do casal e passou a incomodá-los, principalmente ela. Você precisa ver o que aconteceu numa noite, quando eles estavam prestes a dormir. Se você perguntasse o que faço agora, eu diria isso. Obviamente, estou me escondendo no armário que fica entre o meu escritório e o escritório do meu marido. Porque eu queria assustar meu marido e aparecer de surpresa, achei que seria engraçado. Eu continuaria te contando que ouvi passos. Desculpa, passos. Estou de aparelho. Tenha paciência comigo. Eu ouvi passos entrando no meu escritório e foi assim que eu soube que ele estava vindo. Mas aí percebi que já estou aqui parada faz uns 3 minutos e dei uma olhada lá fora, mas não tem ninguém lá. E aí eu te diria que recebi uma mensagem do meu marido, provavelmente há 1 minuto, dizendo: "Oi, quando você vai voltar lá para baixo?" Já está na hora de dormir, então eu estou um pouco assustada de sair do closet, sem trocadilhos agora. Sim, eu estou. Especialmente considerando que essa porta leva para o ateliê de arte do meu marido, o que sempre parece estranho. Quem sabe, sabe. Eu estava meio que esperando que, já que eu não respondi a mensagem do meu marido, ele realmente viesse até aqui em cima me buscar. Mas acho que não. Susana, por favor. Você estava lá em cima agora há pouco? Lá em cima? Sim, não, perfeito. O caso ainda está se desenrolando e parece que o casal vai documentar tudo o que acontecer durante a estadia deles. Talvez porque a energia acumulada ao longo dos anos nesta velha propriedade se manifeste aos hóspedes por eventos estranhos e cada vez mais difíceis de ignorar.